Olá, muito bom dia. Sou o professor Deuseres de Oliveira e, ao meu lado... Bom dia a todos, sou o professor Gerson Portela e a ideia é estarmos conversando nesta manhã sobre as instâncias colegiadas no cotidiano das nossas escolas públicas estaduais. Muito bem. Ambos trabalhamos na Secretaria Estadual da Educação, mais especificamente na coordenação de gestão escolar. E hoje a nossa ideia é fazer um trabalho até inédito para nós aqui, que é trabalhar uma hangout e conversar um pouco com nossos colegas que estão nas nossas escolas públicas estaduais e também nossos colegas que estão nos núcleos regionais de educação. Porém, esse vídeo irá para além disso, porque ele será disponibilizado para qualquer pessoa que tiver acesso à internet e que tenha interesse no tema instâncias colegiadas. E não será uma palestra hoje, como tradicionalmente nós fazemos, e sim um bate-papo, de certa forma, uma interação entre dois profissionais que trabalham com esse tema, para que fique até um pouco mais dinâmico para aquelas pessoas que estarão nos assistindo neste momento ou na sequência, quando possuírem um tempo maior durante a sua aula, atividade ou até mesmo nas suas residências e queiram estar refletindo um pouco mais sobre as instâncias colegiadas. Só recapitulando antes de nós começarmos, então ontem nós começamos um trabalho diferente chamado Escola Interativa, no qual nós teremos algumas palestras, algumas falas no decorrer desta semana e da próxima semana. E ontem nós tivemos a fala da professora Laís, no qual ela tratou a gestão escolar. E esta fala dela está gravada, está disponibilizada já no portal, para que os senhores possam assistir no momento em que for mais adequado durante a organização do trabalho pedagógico das escolas de vocês. E amanhã também nós teremos uma outra fala, que será com a professora Cássia, que irá trabalhar um tema muito importante para todas as escolas, sejam públicas ou privadas, que é o conselho de classe. Então, muito bem, professor Gerson. Para começarmos essa nossa conversa, um tema que nós trouxemos, que antecede até mesmo ao trabalho das instâncias colegiadas. Quando falamos de instâncias, estamos nos referindo ao Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF, e também aos grêmios estudantis. Então, o vínculo ou o princípio que norteia todas estas três instâncias colegiadas é a gestão democrática. Então, antes de nós entrarmos especificamente em cada uma dessas instâncias colegiadas, nós iremos abordar rapidamente o que é a gestão democrática ou como ela se efetiva. Porque nós vivemos, se nós pegarmos pela legislação, nós temos a nossa própria Carta Magna ou Constituição Federal, que nos garante que nós vivemos em um sistema democrático em nosso país. Porém, isso vai para além do sistema de organização política da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Ele está diretamente explícito dentro do princípio da educação, ou seja, a Constituição Federal garante que a educação pública será regida através de um grande princípio, e este princípio é o da gestão democrática. E para nós irmos para além, para não ficarmos citando a LDB, a Constituição Federal e outras normas que tratam da gestão democrática, nós iremos inverter esta ordem, iremos já dialogar sobre este conceito de gestão democrática. E para iniciar, a pergunta que se faz básica para o meu colega Gerson responder, de certa forma, para nós estarmos interagindo,
A eleição dos diretores por meio da comunidade escolar garante a gestão democrática em uma escola pública estadual? Veja bem, professores que nos assistem nesta manhã, que gestão democrática vai além de você cumprir um papel formal de uma eleição. A gestão democrática ela ocorre todos os dias no cotidiano escolar. A gestão democrática ela ocorre a partir do momento que professores, funcionários, pais, alunos, pedagogos, diretores de escola se envolvem no cotidiano escolar. Então, esse envolvimento no cotidiano escolar, eu acho que é de suma importância para todos. Então, a partir do momento que você fez um processo eleitoral, que você efetivou uma eleição, que as pessoas foram escolhidas, não termina neste dia o processo democrático. O processo democrático continua com a presença cotidiana de todas as pessoas, com a presença, com os questionamentos, com as visões diferentes de cada segmento dentro da escola. Então, o que acontece? Nós percebemos no cotidiano escolar que a gestão democrática ela tende a se efetivar com as ações concretas no dia a dia escolar. Então, é de suma importância que cada envolvido no cotidiano escolar tenha consciência, tenha vez, tenha voz para a sua tomada de decisões. Então, é somente aí que nós vamos ter a efetivação dessa gestão democrática. Ou seja, a Associação de Pais Mais Funcionários, ela tem um estatuto próprio. Grêmio Estudantil tem um estatuto próprio. Conselho Escolar tem um estatuto próprio. Esse estatuto próprio de cada um desses segmentos tem que ser colocado em questionamento, tem que ser colocado em prática no dia a dia da escola. Por quê? Porque essas pessoas vão estar participando de forma direta nessas decisões baseadas no seu estatuto próprio. Professor Deuseres, a pergunta minha é o seguinte: qual o conceito que nós temos hoje de comunidade escolar? O que nós definimos hoje por comunidade escolar? Bom, esta pergunta ela se torna muito pertinente e nos ajuda até mesmo a estar interagindo com nossos colegas que estão nas escolas e nos núcleos regionais de educação. Para nós não ficarmos citando especificamente as pedagogas, os pedagogos, os professores, as professoras, os diretores e diretoras, os funcionários e as funcionárias, nós iremos utilizar, até mesmo nessa nossa conversa de hoje, o conceito de comunidade escolar. Este conceito ele está muito bem definido na deliberação 1699 do Conselho Estadual de Educação, no qual ele diz que a comunidade escolar ela é constituída pelos membros que trabalham nas escolas, ou seja, o diretor auxiliar, a equipe pedagógica, os funcionários e também pelas pessoas que são atendidas por essa escola, ou seja, os alunos, os pais e a comunidade que está em volta dessa escola, muitas vezes a comunidade civil organizada, que participa, de certa forma, de algumas ações que a escola realiza no decorrer do ano ou durante o ano letivo. Então, quando estamos nos reportando à comunidade escolar, sintam-se todos atendidos, ou seja, a comunidade, todas as pessoas, todos os sujeitos que fazem parte do cotidiano de uma escola. Então, este é o conceito de comunidade escolar, de todos estarem trabalhando juntos para que a escola realize o seu papel social, realize a sua função específica, que é ensinar esses alunos para que eles tenham conhecimento sistematizado da nossa sociedade. Então, até mesmo pelo tempo, a questão da gestão democrática, nós podemos definir, até trouxemos uma citação do Vitor Pano, no qual ele diz que a gestão democrática deve implicar necessariamente a participação. Ou seja, a constituição de um conselho escolar, de uma APMF e de um grêmio estudantil, por si só, não garante
a gestão democrática, porque a gestão democrática envolve participação. Como o professor Gerson citou muito bem, o Grêmio Estudantil possui uma cadeira cativa dentro do Conselho Escolar. Perfeito, isso é muito bom. Isso o Estatuto garante, e é garantido isso aos alunos. Porém, se esses alunos não tiverem voz e vez dentro destas reuniões deste Conselho Escolar, apenas ficará um grêmio de papel, um grêmio de estatuto, um grêmio de número para ser divulgado. Se esse grêmio realmente não participar das decisões da escola, a gestão democrática estará sendo, de certa forma, manipulada, ou seja, que tem no papel, mas não tem a prática da participação. Então, nós temos que aprofundar um pouco mais a questão da gestão democrática e trazer este elemento da participação para ser o nivelador, ela ser uma escola mais democrática ou uma escola que não possui uma democracia tão efetiva assim. Então vamos passar para um próximo tema, que seria o conselho escolar. Hoje em dia, nas escolas públicas estaduais, nós temos praticamente a formação de conselhos escolares em todas as nossas escolas públicas. Neste sentido, uma pergunta básica para nós começarmos a conversar é qual a importância do conselho escolar, professor Gerson, em uma escola pública estadual, que é o público-alvo no qual nós estamos dialogando neste momento. Veja bem, quando nós conversamos sobre conselho escolar e quando nós abordamos o tema do conselho escolar, nós temos que ter primeiro que o nosso professor que nos assiste nesta manhã, algo interessante, de entendermos que existem escolas, num universo de mais ou menos 2.100 escolas no estado do Paraná, contando as conveniadas, as co-irmãs, nós chegamos hoje ao número de 2.600, 2.700 escolas do estado do Paraná. Essas escolas hoje, na realidade, cada uma tem uma caminhada diferente. Então, quando nós conversamos de conselho escolar, nós conversamos de associação de pais mais funcionários, nós conversamos de Grêmio Estudantil, nós não podemos cair no generalismo de achar que nem todas funcionam ou que todas funcionam, né? Nós temos realidades diferentes dentro da escola. O conselho escolar, na sua origem, ele é um órgão de representação, onde todos os segmentos estão presentes dentro do conselho escolar. Esse conselho escolar é de suma importância as suas reuniões, né? É de suma importância que essas reuniões sejam com pauta definida, que todos os segmentos estejam envolvidos e que, acima de tudo, todas as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo conversado e discutido no conselho escolar, independente do segmento, pai, professor, aluno, membros da comunidade escolar, membros da sociedade civil organizada, membros do Grêmio Estudantil, todas as pessoas levarem este olhar dos seus pares para dentro do conselho escolar, na reunião do conselho escolar, para que realmente venha atingir a expectativa desse grupo que ele representa dentro do conselho escolar. Então é de suma importância que esses membros do conselho escolar se apropriem, antes de ir para a reunião do conselho escolar, se apropriem das reivindicações, das pautas definidas pelos seus pares e que levem essas pautas para o conselho escolar. Porque a partir do momento que esses olhares estiverem dentro do conselho escolar, a possibilidade de um sucesso nas decisões, de decisões acertadas por parte desse conselho escolar. Então é de suma importância, né, estar presente desta forma, né? E aí eu aproveito, professor Leozélis, para fazer a pergunta para o senhor. Como é feita a eleição desse conselho escolar? Muito bem. O conselho escolar, ele é formado por todos os membros, por todos os segmentos que compõem a escola. Nesse sentido, o conselho escolar, ele possui uma força muito grande dentro da instituição de ensino. Tanto é que a deliberação 1699 do Conselho Estadual de Educação apregoa e afirma que o conselho escolar é a instância máxima de deliberação
da instituição de ensino. Ou seja, é o órgão, é a instância que tem mais poder dentro de uma escola, dentro de uma instituição de ensino. Isso foi uma pergunta até de concurso público, ou seja, a pergunta foi: qual a instância que tem maior poder, a instância máxima de decisão de uma escola, de uma instituição de ensino? E muitos professores acabaram colocando que é o diretor. Embora o diretor tenha esta função, tenha um cargo importantíssimo dentro das nossas escolas, ele faz parte do conselho escolar, mas ele não faz parte do conselho escolar sozinho. Ele faz parte junto com os professores, com o professor que representa o segmento dos professores. Ele faz parte junto com um pai que representa o segmento dos pais. Ele faz parte do conselho escolar em que tem um representante dos funcionários, representante dos alunos, representante da comunidade externa, representante da equipe pedagógica. Ou seja, o conselho escolar ele tem toda a representação de todos os segmentos de uma escola. Então, nesse sentido, ele possui esse poder grande para deliberar os problemas que a escola possa ter, ou para deliberar outras ações mais do cotidiano da escola e com maior força. E no momento em que esse conselho escolar delibera sobre algum assunto, este assunto é lavrado em ata, esta ata é assinada, não de forma só de rúbrica, mas deve ser assinada de forma qualificada, ou seja, o nome por extenso de cada pessoa e qual o segmento que ela representa. Então, nesse sentido, esta ata será um documento de uma instância colegial que possui um poder, possui um documento legal perante aquela decisão. Porém, temos que ter esse cuidado muito grande. O conselho escolar é a instância máxima de uma instituição de ensino. Porém, jamais poderá deliberar sobre algo, de certa forma, irregular. Ou seja, nunca deverá infringir alguma lei ou algum direito adquirido, seja de um aluno, de um pai ou de qualquer cidadão ou de qualquer servidor público. Ou seja, ele delibera, mas mediado pela lei, pelas leis e pelas normatizações vigentes que envolvem a educação ou até o próprio Código Civil. Então, nesse sentido, ele possui um poder, mas um poder limitado pelas leis. Como esse conselho escolar é constituído, ele é constituído baseado no estatuto que cada escola possui, que cada instância colegiada possui. Ou seja, tanto o conselho escolar, a APMF, como o próprio Grêmio Estudantil, cada uma dessas instâncias colegiadas possui um estatuto próprio que normatiza esta ação dessas instâncias colegiadas. Então, neste sentido, quando já existe um conselho escolar formado, o processo de eleição ocorre a cada 2 anos, ou seja, cada conselho escolar tem um mandato de 2 anos, que são renovados nesse interstício. E para que ocorra esse processo, o diretor, como presidente do conselho escolar, deve publicar em edital, que, no mínimo, segundo o próprio estatuto, que 30 dias antes do processo de escolha, seja divulgado o período no qual será realizado a escolha dos membros de cada categoria. Então, nesse sentido, se divulga antes para todos os membros da escola, para todos os segmentos, em que em determinada semana será feito o processo de escolha do representante da categoria dos professores, dos funcionários, dos alunos. No caso, o Grêmio Estudantil irá escolher quem fará parte do Grêmio Estudantil. No caso, a APMF também irá deliberar quem fará parte do Conselho Escolar. Então, cada segmento escolhe e define quem serão os seus representantes dentro do Conselho Escolar de uma determinada instituição de ensino. Então, esse processo deve envolver a participação de todos, deve ser discutido para que todos se sintam representados na sua escola, dentro do conselho escolar. Bom, professor Gerson, indo para além do conselho escolar,
nós temos também as associações de pais, mestres e funcionários, uma importante instância colegiada que tem um papel fundamental nas nossas escolas públicas, estaduais e municipais. Gostaria que o professor comentasse um pouco com os nossos colegas que estão nas escolas, como se deu esse histórico, essa necessidade de se criar uma associação de pais, mestres e funcionários para a escola pública do Brasil, de certa forma, tanto estadual como municipal, mas mais especificamente aqui no Paraná, como isso ocorreu. Bom, se nós voltarmos historicamente, né, nós vamos perceber que as associações de pais, mestres e funcionários, elas começam antes de ser a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, antes de ser a PMF, antes de ser a PM, elas eram chamadas as caixas escolares, né? Que começa lá no ano de 1895, né? E que vem durante todo o período dentro das nossas escolas. Só que o que aconteceu? A partir do ano de 1995, se criou o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, em 95. E em 98, o programa foi alterado para o PDDE que nós conhecemos, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. A partir desse período, o governo federal instituiu que todas as escolas com mais de 50 alunos possuíssem essas associações de pais, mestres e funcionários, que é onde vem todos os recursos públicos hoje. Então, se você percebe, hoje todos os recursos públicos que chegam na sua escola, seja ele o PDDE, seja o Mais Educação, Escola Aberta, Escola Acessível, né? Esses programas federais, o PDE Escola, eles chegam nas escolas através das associações de pais, mestres e funcionários, né? Que as resoluções do Ministério da Educação os chamam de unidade executora, né? São chamadas as UECs, né? Essas unidades executoras, elas têm função do quê? De gerenciar, né, todo o gasto, todo esse recurso público que chega para as nossas escolas. E o que é importante, né, no Paraná? No estado do Paraná, a partir do ano de 2003, foi feito, historicamente, né, se você estudar um pouco da história das associações de pais, a partir do ano de 2003, foi feito no estado do Paraná uma série de eventos chamando pais, professores, funcionários, membros da comunidade escolar para estarmos conversando a respeito das associações de pais, mestres e funcionários. E aí, se elaborou nessa época um modelo de estatuto, né, o que a gente chama de caderno de subsídios, né, para estar orientando as nossas escolas para a criação das associações de pais, mestres e funcionários. No ano de 2009, esse estatuto foi reformulado, né, e hoje a gente entende, né, que é um modelo que deve ser seguido, né, lembrando sempre que as associações de pais, mestres e funcionários, a Assembleia Geral. O que é uma Assembleia Geral? É uma reunião de todas as pessoas que compõem a Associação de Pais, Mestres e Funcionários. Ou seja, todos os pais, todos os professores, todos os funcionários que fazem parte, que têm filho regularmente matriculado dentro da escola pública, ele participa de forma ativa dessa associação. Então é muito importante, né, uma mobilização da comunidade para a participação das associações de pais, mestres e funcionários, para que ela vá além de um simples papel, né, de fazer uma ata, de fazer uma eleição, eleger esses pares, né, representados. Né. Lembramos que a Associação de Pais, Mestres e Funcionários hoje, no estado do Paraná, ela é composta 50% por pais, 50% são pais e 50% são professores e funcionários. Então, essa paridade, ou seja, 50% de pessoas dentro da escola e 50% de pessoas que estão fora da escola, né, para participar da tomada de decisão das escolas públicas. Muito bem, professor Gerson. Historicamente, até nós estávamos conversando sobre a origem das APMFs e nós percebemos, para nossa surpresa, que ela foi criada antes, ela precede, de certa forma, a República, ou seja, ela foi criada ainda durante o Brasil Império. Então, ela vem antes até mesmo de nosso sistema atual de organização do nosso país político. Então, dentro disso, ela passou por muitas modificações, chegou até a década de certa forma, com a mesma característica, com o mesmo objetivo,
Porém, na década de 90, ela foi valorada, de certa forma, pelo governo federal, e essa valoração ela chega até nossos dias. Qual foi essa mudança, professor Gerson, que a PMF teve no decorrer desse período? Qual foi a importância dada a ela a partir da década de 90 até nossos dias? Como já foi citado anteriormente, a partir desse período, né, ela passa a gerenciar todos os recursos federais, né, destinados hoje, todos os recursos federais destinados às nossas escolas públicas, elas passam pela Associação de Pais Mais Funcionários, que vai estar fazendo o seu gerenciamento, né, que vai estar fazendo a sua prestação de contas, a sua tomada de decisões e o seu plano de aplicação, né? Então, é de suma importância hoje as associações de pais, né, para o gerenciamento e para a aplicação dos recursos advindos de recursos federais, né? O que eu queria conversar com o professor Deuseres nessa manhã também. Professor, como que está a questão do Grêmio Estudantil hoje dentro das nossas escolas? O Grêmio Estudantil é um tema, de certa forma, até mesmo polêmico, que nós constatamos ao conversar com muitos colegas nossos de profissão, sejam professores ou até mesmo pedagogas ou diretores das nossas escolas. E nós percebemos que é uma divergência muito grande, é um debate até mesmo muito rico desses profissionais, pois uns defendem a constituição de um Grêmio Estudantil, porém especificam certos limites para ele atuar dentro da escola. Outros defendem que eles têm uma certa liberdade para atuar dentro das escolas. Outros ainda consideram que os seus alunos não possuem uma maturidade adequada para estarem se organizando para formar um Grêmio Estudantil. E nesse sentido, como temos uma variedade muito grande de ideias em relação ao Grêmio Estudantil, a pergunta é, professor Gerson, dessa forma, como existe essa variedade, qual seria o melhor caminho para estar discutindo essa temática dentro das escolas públicas estaduais, para que possamos ter mais grêmios estudantis formados nas nossas escolas? Bom, primeiro, para que se efetive os grêmios estudantil dentro das nossas escolas, precisa, né? E aí fica o nosso pedido aos nossos professores, aos nossos representantes nas escolas, aos representantes dos núcleos regionais de educação, primeiro, essa abertura de espaço para essa organização dos estudantes, né? Porque os estudantes, eles precisam desse espaço, não somente do espaço físico, mas do espaço proporcionado a eles cotidianamente, para que eles possam estar se organizando dentro da escola. Se organizando de que forma? Se organizando através dos seus pares, né, dos alunos, né, e trazendo para a direção da escola, para a equipe pedagógica da escola ou para os professores da escola, uma visão que muitas vezes passa despercebido pelos pais, pelos professores, pelos funcionários, que é a visão do aluno, né? Então, trazendo para essa reunião desse conselho escolar, né, trazendo para a tomada de decisão, trazendo para a sala da direção, muitas vezes, né, esse olhar dos nossos alunos. Então, é de suma importância, né, que os nossos professores e funcionários garantam esse espaço para os nossos alunos, de forma que eles venham a contribuir para uma organização do cotidiano da escola, seja essa organização do aspecto físico da escola, ou seja uma organização do trabalho pedagógico cotidiano da escola. Muito bem. Nós temos algumas perguntas aqui. Ok. Até mesmo os colegas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, podem estar interagindo conosco, até uma falha nossa, nos perdoem, deviam estar colocando isso ao vivo, porém, os colegas aqui que estão nos acompanhando, acredito que já tenham feito esta colocação, já tenham se prontificado a orientá-los de que vocês podem estar interagindo conosco neste período. Então, isso é muito bom e é um recurso riquíssimo para que nós possamos trocar ideias, até mesmo com quem está lá na escola pública estadual ou em outra instituição.
Então, nesse sentido, vamos vamos lá. Uma Primeira questão para vocês, questão. meninos, tá? O Anderson Luiz, da área metropolitana norte, né? Ele pergunta por que é tão difícil fazer uma PMF participativa e atuante? Por que há essa dificuldade? Né? Quais seriam as dificuldades? Certo. Veja bem, Anderson, aqui a pergunta tua é extremamente relevante. E o que é interessante, né? Os pais, historicamente, nas nossas escolas, eles não são chamados para tomar a decisão das nossas escolas. Então, o que nós precisamos, né, estar construindo dentro das nossas escolas? Estar construindo essa cultura da participação. É um processo lento, é um processo demorado, é um processo que muitas vezes vai nos frustrar, porque às vezes nós preparamos uma reunião para um grupo de pessoas e acaba não vindo aquele grupo de pessoas que nós esperamos. E aí o que é importante nós entendermos, né? Que essa participação nós vamos construir cotidianamente dentro das nossas escolas. De que forma? Chamando a comunidade, conclamando a comunidade para estar presente na escola, convocando através de editais de convocação, convocando através de bilhetes encaminhados para os nossos alunos, os professores lembrando aos nossos alunos dessa participação. Então é de suma importância. E outra coisa, é de suma importância um calendário pré-definido, né, Anderson? É de suma importância um calendário pré-definido e com uma pauta definida, para que o pai se sinta atraído, a comunidade escolar se sinta atraída para participar, que tenha algo que seja de interesse dele, que ele se sinta presente, que ele se sinta participativo. Então, desta forma, nós vamos estar facilitando, né, e abrindo esse espaço para a comunidade escolar, abrindo esse espaço para os nossos pais, para os nossos professores, para os nossos funcionários e para os nossos alunos, aonde eles possam participar e dar as suas opiniões e as suas contribuições para o andamento do cotidiano escolar. Bom, Anderson, também reitero o que o professor Gerson comentou, que sua pergunta é bastante relevante, no sentido que os diretores nos relatam muito essa dificuldade. E o que nós constatamos, até mesmo da PMF e do Conselho Escolar, essa dificuldade, e nós temos boas ações também, temos casos em que o diretor não tem esse problema. E ao conversarmos, ao estarmos avaliando o porquê que isso ocorre, nós constatamos algo muito interessante. O que de que, para que haja uma maior participação dos pais, da comunidade escolar, no processo de escolha, seja do Conselho Escolar ou da PMF, quando existe uma maior participação e uma maior vontade de fazer parte dessas instâncias colegiadas, é quando a comunidade escolar ela está envolvida cotidianamente com reuniões dessas instâncias colegiadas. Ou seja, não é só apenas quando a PMF irá deliberar sobre um determinado assunto, ou até mesmo o Conselho Escolar, que essas pessoas, apenas os representantes dessas instâncias são convocados. Ou seja, para que haja uma participação maior, os demais membros que fazem parte da comunidade escolar devem ser convocados. Eles não terão, muitas vezes, eles não terão direito a voto, mas, porém, terão direito sempre a voz e vez. E, nesse sentido, quando essas pessoas participam dessas reuniões, eles acabam descobrindo, acabam verificando e aprendendo o que uma PMF faz, o que um conselho escolar faz dentro das instituições de ensino. Então, da próxima vez que tiver uma eleição, essa pessoa não terá medo ou receio de fazer parte da instância representando o pai, ou representando o professor, ou representando um outro segmento, porque ele sabe o que é uma PMF. Então, muitas vezes, o não aceitação para fazer parte dessas instâncias colegiadas se refere muitas vezes ao desconhecimento do que essa instância colegiada faz na instituição de ensino. A partir do momento em que ele não tem esse medo, a probabilidade de ele estar participando será muito maior. Professores, a professora Tereza, ela diz que no 5º Encontro Nacional dos Conselhos Escolares,
o tema foi formação dos conselheiros. Ela questiona quando começaremos as formações aqui no Paraná, com relação aos conselheiros. Muito bem. Esse encontro ocorreu agora no mês de outubro, em Brasília, já um 5º encontro de proporção nacional. E eu tive o prazer de estar participando desse evento. Então, do 1º ao 4º encontro que nós tivemos em Brasília, o objetivo maior que existe um Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares e tem uma coordenação na qual o Roberto Júnior faz parte já nesses 5 anos. O objetivo era constituir conselhos escolares, mas a nível de Brasil, em todos os estados do Brasil e nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Passado este período de formação de conselhos, o MEC está fazendo uma nova proposta, agora está avançando, que é a fase do fortalecimento dos conselhos escolares. Para isso, cada estado terá que constituir uma coordenação estadual dos conselhos escolares, a qual está sendo já organizada para que seja formada essa coordenação, e os próximos trâmites, as próximas providências para a organização de documentos legais para a constituição dessa coordenação estão sendo providenciados. Então, para 2014, a Secretaria Estadual de Educação está bastante envolvida nessa coordenação. Então, nós teremos algumas notícias boas em relação à formação dos conselheiros das nossas escolas públicas, estaduais e municipais, porque é um trabalho que irá formar os conselheiros de ambas as escolas públicas. Temos alguma outra pergunta? Bom, podemos dar uma sequência ao nosso diálogo sobre as instâncias colegiadas. Dentro disso, professor Gerson, o Grêmio Estudantil, ele muitas vezes é formado, ele possui algumas ações que ajudam muitas vezes a melhorar a qualidade do ensino das nossas escolas públicas estaduais. O professor, como tem uma experiência grande em relação a esta instância colegiada, tem um contato grande com os diretores das nossas escolas públicas estaduais, teria algum exemplo, alguma boa prática, professor Gerson, que os grêmios vêm desenvolvendo, vêm acompanhando o trabalho da direção para fortalecer esse papel da escola, que é o papel de ensinar? Veja bem, uma das questões interessantes para conversarmos aqui é a garantia que alguns diretores de escolas estão tendo de colocar os nossos alunos dentro do conselho escolar. Então é de suma importância, porque a partir do momento que nós garantimos aos nossos alunos a prática dos nossos alunos representante do Grêmio Estudantil dentro do conselho escolar, a possibilidade deles estarem trazendo as suas contribuições. De que forma trazendo essas contribuições? Trazendo essas contribuições, ouvindo seus pares, ouvindo os demais alunos, né, através de uma Assembleia Geral deles, e através desta, então, trazendo para os alunos, né, através dessa Assembleia, trazendo para o Conselho Escolar o olhar dos alunos, né, e este olhar dos alunos para visar uma melhor qualidade do ensino, uma melhor qualidade de escola pública ofertada aos nossos alunos. Os alunos nossos, professores, possuem maturidade para fazer parte ou para constituir um Grêmio Estudantil? Uma pergunta muito pertinente que nos fazem. Veja bem, quando nós falamos em maturidade, em uma série de situações dos nossos alunos, nós temos que entender que os nossos alunos, né, por mais simples que seja a sua contribuição, ela irá fazer eco dentro da escola. Então, quando nós questionamos qual o tipo de informação, claro que nós não podemos pensar que um aluno
vai ter o mesmo diálogo, a mesma bagagem com os nossos professores. Mas se este aluno, no seu cotidiano, nas suas relações, nas suas práticas do dia a dia, ele vai contribuir de forma efetiva para uma democracia dentro da escola, para que se efetive realmente o papel do aluno e que essa escola, né, esteja ofertando qualidade para os nossos alunos e preparando esses nossos alunos para o cotidiano da sua vida. O senhor teria alguma questão? Eu acho que faço as minhas considerações finais aqui, né? Agradeço a cada uma das pessoas, dos membros da comunidade escolar que nos ouviram nesta manhã. Espero ter contribuído para o fortalecimento das nossas escolas, espero ter contribuído para a formação das pessoas que nos assistem e contribuído para esse diálogo, para enriquecer esse pensar das nossas escolas, né? Esse rever as nossas práticas no cotidiano escolar. Agradeço e um ótimo dia a todos. Ok, professor Gerson. Nossa conversa, ela, de certa forma, ocorreu um tanto rápida, porém, esperamos ter suscitado algumas questões que fazem parte do dia a dia das escolas de vocês. Lançamos algumas perguntas para levantarmos, de certa forma, como está a situação das escolas de vocês, qual a experiência que vocês tiveram em relação a cada uma das instâncias colegiadas que nós temos nas nossas escolas públicas estaduais. Então, nesse sentido, o professor Gerson traz um fechamento que já irá puxar, de certa forma, o próximo tema para amanhã, que será referente ao conselho de classe. Ou seja, qual a importância, muitas vezes, de estar ouvindo os alunos em uma instituição de ensino, seja no conselho escolar, ou seja até mesmo nos conselhos de classe, porque nós sabemos que algumas escolas têm a participação dos alunos. Algumas nunca tiveram, algumas tiveram e acabaram mudando essa prática. Ou seja, temos várias experiências que fazem com que essa participação muitas vezes ocorra e seja apoiada e continuada, e temos muitas vezes ações que não deram certo e que precisam ser repensadas para que os alunos estejam sendo ouvidos cada vez mais, porque a escola existe necessariamente para eles. Se os alunos deixarem de existir, qualquer escola não terá razão de ficar em pé. Então, nesse sentido, a escola deve trabalhar e pensar para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e sempre, na medida do possível, estar trazendo os alunos, ouvindo os alunos em relação a determinados problemas. Como o professor afirmou, embora eles não tenham o mesmo conhecimento sistematizado que um professor, que um diretor, que um pedagogo tem, mas eles têm conhecimento e vivem o cotidiano da escola. Muitas vezes a visão deles será diferente e enriquecerá os debates e as decisões sobre uma determinada problemática. Então, eu já os convido amanhã para estarem participando da Hangout novamente com a professora Cássia, no qual ela abordará o conselho de classe. Agradeço pela participação de vocês e estamos disponíveis para atendê-los na Secretaria Estadual de Educação. Um abraço e um bom café a todos.